Olá! Em 30 segundos, você assistirá um capítulo do programa Saúde é Tudo. O programa apresentado por Elisa Ferreira é uma parceria entre a Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura com o portal Desacato.info e uma realização do Sindprev Santa Catarina. Saúde é Tudo informa, reflete, tem convidados especialistas em cada um dos assuntos que trata o programa. Saúde é Tudo conversa nas ruas e nos locais de trabalho com a população catarinense, entrevistada pela jornalista Ana Luísa Lucena. Informamos e pensamos o que é importante para o trabalhador. Esse é o nosso compromisso. Somos a mídia dos trabalhadores. Venha junto! Olá você de casa, olá você que nos acompanha aí nas redes sociais, na Web TV. Começa agora o Saúde é Tudo e hoje numa edição especial, uma edição que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Por quê? Estamos recebendo o professor Ricardo Antunes, que é o professor titular da Universidade de Campinas, da Unicamp, e veio especialmente a Florianópolis para discutir um tema específico, é convidado do Sindprev Santa Catarina. O professor Ricardo Antunes vai tratar da crise atual e o governo Dilma e a nova morfologia do trabalho. O professor Ricardo Antunes publicou alguns livros, né? Dentre eles, um dos que se tem falado muito é Adeus ao Trabalho, um livro bastante conhecido de todas as pessoas que atuam aí na área da saúde e do trabalho. E hoje ele vai fazer um lançamento aqui em Santa Catarina também, do A Riqueza e a Miséria do Trabalho no Brasil, o volume 3 já. Falava há pouco com o editor e os livros estão praticamente todos esgotados, né? Então, realmente são temas que interessam, formam, né? E nos nutrem enquanto profissionais e trabalhadores, né? Seja bem-vindo a Florianópolis. Obrigado. Espero que esteja bem acomodado, confortável. Tô sim, cheguei hoje, uma semana, já um mês intenso de trabalho, mas estou muito bem, tranquilo, já fizemos uma atividade há pouco, agora outra. Eu que agradeço a vocês, é um prazer poder estar aqui debatendo um tema crucial que diz respeito ao presente e ao futuro do trabalho, que são as condições de trabalho, adoecimentos, etc. Então, se trata de um tema que me chamou bastante atenção, que é a nova morfologia do trabalho, né? Como é que você cunha esse termo e como é que essa análise dessa nova reestruturação e configuração do trabalho, como é que no seu olhar isso tem impactado junto à saúde dos trabalhadores, junto à classe trabalhadora? Claro. Primeiro, a ideia deste termo decorre de um conjunto de trabalhos que eu venho fazendo já há algumas décadas, que foi provocado pelas teses, especialmente eurocêntricas, dos países capitalistas avançados, França, Alemanha, Inglaterra, um pouco também no norte, nos Estados Unidos da América, não é? Quer dizer, nos países do norte, de que o trabalho estava em vias de desaparição, de que o trabalho não era mais relevante, e eu fui frontalmente contrário a isso desde o primeiro momento. Não eu pessoalmente contrário, mas eu percebia que o mundo não fazia sentido pensar no fim do trabalho. Assim, né? É impossível pensar numa humanidade que não tenha trabalhadores e trabalhadoras, porque nós vivemos em sociedade e temos que produzir a nossa vida, manter a nossa vida, produzirmos e nos reproduzirmos socialmente. Então, uma sociedade sem trabalho, né? Seria uma sociedade sem sentido. Seria uma sociedade sem vida. Sem vida. Sem sentido e sem vida. Então, quando eu fiz, por exemplo, o meu livro Adeus ao Trabalho, que é uma pergunta, eu dizia, nós temos que compreender quem é essa nova classe trabalhadora. E entre os sentidos do trabalho, que é de 95, o Adeus ao Trabalho de 95, os sentidos do trabalho de 99 e esses volumes, o Riqueza e Miséria e os outros livros que eu publiquei, eu disse, nós temos que compreender a nova classe trabalhadora. E num dado momento,
não é? Eu concebi este conceito, esta ideia, nós temos que entender a nova morfologia do trabalho. Por exemplo, os países avançados diziam que a classe trabalhadora metalúrgica, industrial, estava em redução nos países capitalistas avançados. É verdade. Trabalho operacional. O trabalho industrial, fundamentalmente industrial. Mas, paralelamente a isso, em vários países ele cresceu, como por exemplo na China. O trabalho industrial, nos últimos 20 anos, teve um crescimento exponencial na China. Mas, além disso, quer na Europa, quer nos Estados Unidos e também no Brasil, né, entre tantos outros países e continentes, tem havido uma enorme expansão do que eu chamo do novo proletariado de serviços. Né? Trabalhadoras, mulheres do call center, 70% desse contingente é feminino. Né? Trabalhadores e trabalhadoras dos hipermercados, nos bancos, tá certo? Nesse enorme campo que nós chamamos do setor de serviços, que no passado, 3 décadas atrás, era prevalentemente público. E que com o neoliberalismo, com a reestruturação produtiva, foram privatizados. Telefonia, por exemplo. Eu me lembro do telefone no tempo que as empresas telefônicas eram públicas, São Paulo, por exemplo, o estado que eu vivo, né, certamente o mesmo aqui em Santa Catarina, e hoje os telefonia, todo o sistema privado, não tinha celulares, tudo isso, e desenhou-se uma nova morfologia do trabalho. Então, ao contrário do fim do trabalho, nós temos que compreender esse processo diferenciado de trabalhadores e trabalhadoras. E o que eu tenho constatado, só para fechar esse ponto da tua pergunta, é que, ao contrário do fim do trabalho, o que tem havido é um processo de intensificação do trabalho em escala global. Porque a planta produtiva mudou, o tipo de empresa mudou, então os direitos do trabalho estão sendo destruídos, a intensidade do trabalho é aumentada, a jornada de trabalho que podia ser reduzida tem aumentado na última década e meia, em vários países em que, podemos dizer, 30, 40 anos atrás havia um processo de redução da jornada de trabalho, agora tem trabalhadores e trabalhadoras que não fazem outra coisa. Uma coisa muito importante, esses produtos microeletrônicos, iPads, etc., celulares, computadores, acabaram com a vida fora do trabalho. O que nós fazemos quando a gente sai do trabalho e chega em casa? Ligamos o computador para ter mais trabalho. O celular já nem... Rede social, WhatsApp e tudo mais. Então, né? veja, se você liga o computador, é certeza que nos e-mails que você recebeu, nos contatos que você fez por Facebook, que você está tendo cobrança de trabalho que você não fez, está faltando entregar aquilo. Quer dizer, então, nós temos tido intensificação, precarização, informalização, flexibilização, e isso tem penalizado enormemente a classe trabalhadora, tá certo? E tem esta penalização, essa intensidade da exploração tem afetado profundamente a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sem dúvida, concordo, vejo por esse prisma também. E a terceirização, Ricardo? Você acha que a terceirização pode ser uma estratégia para privatizar? Veja, até nesse livro, nesse volume 3, né, que nós estamos lançando, o primeiro artigo, né, são 24 capítulos, o primeiro capítulo chamou-se A Epidemia da Terceirização. Foi escrito por mim e pela professora Graça Druck. Abre o livro. Verdadeiramente, a terceirização é uma epidemia, tá certo? É uma epidemia. No Brasil, hoje, nós temos alguma coisa como 15, 16 milhões, ninguém sabe bem de terceirizados e terceirizadas. Né? Frequentemente estão na informalidade ou próximo dela. Quando tem legislação protetora do trabalho, são burlados. As empresas são fechadas, frequentemente a fechamento abre-se outra, a mesma empresa abre com outro nome, os direitos não são pagos, os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizadas, às vezes ficam 3, 4 anos sem um dia de férias. Né? Então a terceirização é a porta de entrada para a devastação do trabalho. E a situação atual é tão intensa e importante que está em discussão no Brasil hoje, na Câmara, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Já esteve e continua no Tribunal Superior do Trabalho, a seguinte questão, né? Os capitais querem terceirizar todos os setores, e nós não podemos admitir que isso será, digamos assim, um enorme flagelo para a classe trabalhadora. Então, porque acaba que não há responsáveis, né? Nem pela saúde, nem por direitos já adquiridos historicamente. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, há um conjunto de ações, né, que o trabalhador e a trabalhadora demandam e o judiciário não consegue localizar as empresas para as quais esses trabalhadores prestavam trabalho. Então, quer dizer, terceirização, informalidade, flexibilização são fenômenos aparentados,
não são o mesmo, mas um abre para o outro e são os três muito nefastos para a classe trabalhadora. Então, professor, vamos dar uma olhada. Ana Luísa, ela está na plenária, né, agora, coletando também um material, informações com os trabalhadores que vieram para acompanhar o senhor nessa fala. Vamos ver com ela o que é que os trabalhadores têm a dizer sobre o seu próprio trabalho. Se eles estão satisfeitos, se as condições estão adequadas ou não, se estão sofrendo, como é que esses trabalhadores estão vivenciando a sua realidade de trabalho. Vai daí, Ana. Pois é, Elisa, hoje estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para assistir à palestra do professor Ricardo Antunes e entrevistar as pessoas presentes no evento. A tua condição de trabalho atual, ela lhe dá satisfação ou insatisfação? Olha, essa é uma pergunta complexa, né? Assim, nós professores temos cada vez mais sido bombardeados com uma série de tarefas que vão para além do exercício da docência. Então, são uma série de atividades administrativas que nós temos que assumir dentro das instituições. Cada vez mais temos que orientar um número maior de estudantes, a quantidade também de compromissos burocráticos que nós temos que ter dentro da universidade, além do desenvolvimento de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, e um número com uma carga horária bastante elevada, que ultrapassa em muitas horas as 40 horas de trabalho diários, e que ainda pelo uso de novas tecnologias nós ainda levamos com muito mais frequência e intensidade de trabalho para casa todos os dias e finais de semana. Então você tem um processo intenso de trabalho que faz com que não seja possível falar em uma dimensão de satisfação do trabalho, não é? A minha condição de trabalho atual, ela me deixa insatisfeito em muitos momentos, porque grande parte do meu dia é tentando decidir, escolher entre mais de uma atividade e deixando outra para fazer depois, ou tendo que pensar como que eu vou fazer para dar conta de todo o trabalho que está acumulado. Então isso gera um estresse muito grande, isso gera uma dedicação, às vezes tendo que almoçar às 3 horas da tarde, ou às vezes tendo que ficar tempo a mais no trabalho, sendo que eu não precisaria daquela hora extra. A tua condição atual de trabalho, ela te dá satisfação ou insatisfação? Olha, analisando o ponto de vista, né, do que um trabalho traria satisfação pessoal, seria se ele, né, referente a questões, por exemplo, se ele oferece um bom salário, se ele te dá condições básicas de você exercer a sua função dentro da profissão que você exerce, e questões relacionadas como saúde e eu acho que é mais essas questões, né? O Sindprev Santa Catarina, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina, representa os servidores ativos, aposentados e pensionistas do INSS no Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma entidade filiada à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, FENASPES. O Sindprev Santa Catarina conta com quase 6.000 servidores filiados. Com uma atuação voltada para a defesa dos direitos dos servidores, as principais reivindicações do sindicato são a manutenção do poder aquisitivo dos salários, a jornada de 30 horas, a saúde pública gratuita e de qualidade para todos, a previdência pública e os direitos dos aposentados. A participação dos filiados é fundamental para o direcionamento das ações do Sindprev Santa Catarina. Por isso, o sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. Voltamos com Saúde é Tudo. Vamos ver mais um pouquinho do que pensam os trabalhadores na Alesc a respeito da sua condição de saúde, da sua situação e condição de trabalho. A tua condição de trabalho atual lhe dá prazer, lhe dá satisfação ou insatisfação?
a minha condição atual me dá satisfação. Eu trabalho atualmente, eu consegui trabalhar com consultoria de saúde do trabalhador, então eu trabalho na área sindical e tenho um trabalho bastante livre, sem pressão por atender mais ou por fazer aquilo que não é o que eu devo fazer. Então, no meu caso, a minha condição atual me dá bastante satisfação. Pensando nos estágios não obrigatórios da educação, principalmente na educação infantil, com uma carga horária bem grande, geralmente de 6 horas ou mais, ela é insatisfatória pela condição que o estagiário tem, até por ser estagiário e ter a mesma carga e a mesma base, digamos, de um professor titular. A gente luta por essa questão de que as pessoas filiadas, eu sou diretora hoje da FENASP, fui diretora do Sindiprédios até outubro, e a nossa luta é para que o trabalhador, os nossos filiados, no caso, eles tenham satisfação de estar no seu local de trabalho. Por quê? Porque a convivência nossa, ela é muito maior no seu local de trabalho, com seus colegas de trabalho, do que em casa com a própria família. E por hoje é isso, Elisa. Nos encontramos no próximo capítulo. Até lá! Obrigada, Ana. Até o próximo. De volta com Saúde é Tudo, com o professor Ricardo Antunes. Falávamos no bloco anterior, professor, sobre a condição de trabalho das mais diversas categorias, né? O senhor também tem estudado uma categoria em específico, que é a dos trabalhadores do serviço público, federais, municipais, estaduais. Enfim, o que essa categoria apresenta em termos de problemática com relação à sua relação com o trabalho, que o senhor tem percebido? Claro, nós temos acompanhado, sim, várias categorias ligadas aos trabalhadores e às trabalhadoras públicos em geral, públicas, né, da esfera pública. E, digamos, esse processo tem ocorrido. Por que ele tem ocorrido? Quer dizer, em primeiro lugar, essas mudanças que afetaram o mundo das empresas, desde 1973 para cá, essas mudanças, né, da flexibilização das empresas, empresa enxuta, esta lógica neoliberal privatista das empresas, ela está sendo, desde então, tá certo, enfiada, tá certo, dentro do setor público e do trabalho público. Então, as empresas públicas, cuja finalidade, e o trabalho público, pense na saúde, na previdência, na educação, tá certo, e tantas outras, né, na previdência, quer dizer, as empresas públicas, que deveriam ser eminentemente, tá certo, elaboradoras, né, responsáveis pela res pública, pelo trabalho público e social. O papel do hospital público, ou da saúde pública, é tratar a população que depende dos serviços públicos. O mesmo para a educação. O que acontece? A lógica privatista da produtividade, da dependência do mercado, o inferno das metas, a responsabilização, tudo isso tem entrado pesado no setor público. É como se, para que você tenha uma ideia, os juízes passam a ter metas a cumprir. Os médicos têm que ter um tempo médio de atendimento. Como que um médico no setor público, e isso vale para a empresa privada também. Condições salariais atreladas a gratificações, claro, por condições de trabalho. Como um médico, por exemplo, numa empresa, no trabalho público de saúde, pode atender um doente, um paciente com gripe, e um paciente que chega e tem um câncer nos mesmos 15 minutos. É inaceitável. Sim. E a res pública, o que é a res pública? A coisa pública é substituída por uma lógica privada, pela res privada dentro do setor público. Produtividade, ganho por produtividade, não é possível que assim seja. O Estado não é, e não deve, o trabalho no Estado não deve ser compreendido como um trabalho que tem uma lógica privada. Isso tem trazido na educação, bom, primeiro as greves no país inteiro, tá certo? A insatisfação expressa. Porque, claro, o professor trabalha que nem louco, ganha mal, não tem tempo de pesquisa, é maltratado, tá certo? Etc. Né? E esses setores públicos têm sofrido com adoecimentos, insatisfação, tá, corpóreos e também aquele que atinge o corpo na sua dimensão psíquica, subjetiva, né? Ele sofre no trabalho. Então, por exemplo, o assédio, né, e a violência nas escolas públicas da periferia, às vezes faz com que o professor e a professora tenham um bloqueio
e não mais aceitem a ir ao trabalho porque é o espaço da violência. Então, é violentado no salário, é atacado nos direitos do trabalho, tá certo? Exige do professor e da professora, sem lhe dar condição nem salarial, uma produtividade que não faz sentido para o professor. Não é possível mensurar a produtividade do professor como se mede quantos automóveis se produz na indústria automobilística. E além de tudo isso, nós temos tido adoecimentos, mortes, suicídios, que tem afetado de maneira devastadora, assédio moral no trabalho. Tá certo? E tudo isso compõe um quadro que nós temos procurado mostrar, né? Os professores universitários, por exemplo, federais ou de universidades públicas, nós temos tido na última década um aumento, eu não sei quantificar isso, porque faltam estudos sobre isso, mas do nível de suicídios que decorrem, né, de um desespero em relação ao trabalho que ele não se reconhece mais. A prevalência dos transtornos mentais é um fato inegável, né, no mundo do trabalho. É isso. Então, professora, assim, pensando um pouco, o cenário, sem dúvida nenhuma, é no mínimo preocupante. Claro. Né? E pensando um pouco em como o trabalhador, então, pode construir algum tipo de reação diante desse cenário, ou então reflexão, porque me parece que muito está no campo do que ainda não foi refletido pelo trabalhador, da sua condição, a que risco ele está exposto, que alternativas ele tem, enfim. Claro. Pensando um pouco em como o trabalhador pode reagir e como os sindicatos mesmos podem se organizar em torno de pautas, né, que deem conta um pouco dessa realidade. O que o senhor tem pensado, escrito, falado? Primeiro, quer dizer, o esforço da reflexão e da ação e resistência são vitais. Sim. Nós acabamos de ver, né, há pouco tempo, semanas atrás, uma importante greve dos professores do Estado do Paraná contra um projeto, tá certo, do governo, né, que era destrutivo em relação aos direitos dos professores, né? Santa Catarina também, outros estados, né, tem ocorrido isso. Por quê? Porque essa degradação, digamos assim, essa deterioração dos direitos só vai ser obstada, travada, pela resistência dos trabalhadores e das trabalhadoras públicos. Então é vital que se recupere o papel da empresa pública, da atividade pública, não é atender o mercado privado, que esse é mais destrutivo. O papel do trabalho público é resgatar o sentido público e social do nosso trabalho. O trabalho da universidade pública não é atender ao mercado, tá, prioritariamente. Produzir, O trabalho da universidade pública, especialmente das atividades, vamos dizer assim, mais humanísticas, é refletir as questões cruciais do país. 2, os sindicatos não podem aceitar que um governo venha destruir os direitos dos trabalhadores públicos sem resistência. É vital. Se não há resistência, o neoliberalismo é devastador. Quando há resistência, se reduz. Por exemplo, as rebeliões de junho de 2013, pela res pública, pelo transporte coletivo, por saúde pública. Lembra? Não queremos dinheiro para a Copa, queremos dinheiro para a educação e para a saúde públicas. A população mostrava que ela queria serviços públicos com dignidade. O transporte coletivo nas grandes capitais, né, faz com que os trabalhadores, homens e mulheres, fiquem às vezes 1, 2, 3, 4 horas do dia perambulando em ônibus, metrôs e trens, que são infernais. Então, veja, a ação, a resistência. O caso dos sindicatos é muito importante. Muitos criticam que os sindicatos não têm mais sentido. É claro que o sindicato faz sentido. Enquanto nós tivermos sociedade capitalista e a tentativa dos capitais de destruírem os direitos do trabalho, o sindicato é uma ferramenta imprescindível. Ela pode estar enferrujada, mas eu brinco sempre com um exemplo. Se jogar fora uma ferramenta enferrujada e eu não tenho uma ferramenta nova melhor, eu fico sem nada. Os sindicatos têm que entender, primeiro, qual é a nova morfologia do trabalho. O professor hoje, o funcionário público hoje é diferente do de 20 anos atrás. Pensa, sente diferente. Claro, pensa diferente, é geracionalmente diferente, é em termos de gênero também diferente, não é? É em termos de etnia diferente. Então, por exemplo, pensar a classe dos trabalhadores com a sua dimensão masculina ou feminina, com a sua dimensão geracional, é decisivo. É um outro contexto. 2, entender que o papel do sindicato é, tá certo, preservar e avançar direito. Talvez como uma pista só, os sindicatos devam pensar na experiência dos movimentos sociais. Quer dizer, ambos movimentos sociais e sindicatos têm
a ajudar um ao outro. Isso para mim me parece muito importante. Verdade. Obrigada, professor, pela presença, pela preciosidade da sua fala. Com certeza uma fala que tem muito a contribuir com todo o movimento e com toda a reflexão necessária para a classe trabalhadora e para os movimentos sociais como um todo. Acho que é o papel da universidade conseguir se aproximar cada vez mais das demandas da sociedade, né? E acho que você tem cumprido esse papel de um jeito brilhante e lindo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, está sendo um prazer fazer essas atividades e eu diria que nós conseguiremos impedir maior destruição dos direitos do trabalho se os sindicatos, se a classe trabalhadora, os assalariados, homens e mulheres, os movimentos sociais obstarem. Nós estamos num momento crucial da história do país e nós não podemos retroceder em direitos. Mudar direitos, sim, para avançar, não para retroceder. Esse é o recado que eu acho que eu procuro também deixar nos meus debates. Esperamos que vocês tenham aproveitado Saúde é Tudo tanto quanto nós aproveitamos aqui. Esse presente do Saúde é Tudo para vocês. Até a próxima. Se você é trabalhador da nossa categoria, filie-se ao Sindpreves. Para filiar-se ao Sindpreves é muito simples. Você vai entrar neste endereço eletrônico e buscar onde diz filie-se. Se você prefere filiar-se em nossa sede, o endereço é Rua Ângelo Laporta, número 85, Centro, Florianópolis. Não se perca, ligue 48 3224 7899 e será atendido por nossos funcionários de imediato. Eles orientarão você sobre a forma mais rápida de chegar na sua casa sindical. O atendimento é de segundas a sextas-feiras, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Se deseja comunicar-se pelo correio, conheça nosso CEP 88020-600. Também pode enviar sua solicitação digitalizada pelo correio eletrônico a filiacão@sindpreves-sc.org.br. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais.